como é que o senhor vê essa abordagem, né, da questão, eu me reporto especificamente à questão dessa mobilização, né, aparelhamento, perdão, das estatais, de empresas estatais ou de ligadas ao Estado, que o Estado tem alguma influência, por políticos. Como o senhor vê isso? Eu não sou a favor de generalizar sobre todos os políticos. Muitos deles são competentes, são capazes de fazer um bom trabalho em várias áreas, né? Mas, por outro lado, a gente viu a experiência passada de algumas estatais, notadamente a Petrobras, no chamado Petrolão. Foi impressionante como indicados de políticos, até pessoas de carreira da empresa, em alguns casos, né, foram capazes de fazer esquemas de corrupção imensos, né? Então, o Brasil teve o pré-sal, aquela riqueza extraordinária que foi tão grande que a Petrobras não conseguiu administrar, a governança da Petrobras não estava à altura daquele desafio. Então nós temos uma preocupação permanente com a governança das empresas estatais. Elas têm que ser estatais em muitos casos, nem todos. Às vezes uma estatal pode ser privatizada com benefício, mas Correios, que você mencionou, Petrobras, que você também mencionou, BNDES, são empresas estratégicas do Estado e têm que continuar sendo. E para que elas possam ser estrategicamente úteis, elas têm que ter uma governança forte, como tem o BNDES, aliás, né? Você lembra que houve muita denúncia de que haveria uma caixa preta no BNDES e nunca se confirmaram essas denúncias, né? Então é bem interessante contrastar a governança do BNDES com a da Petrobras no mesmo período do chamado Petrolão, né? O BNDES nada teve de grave e a Petrobras teve problemas gravíssimos, né? Então eu sou muito a favor da presença forte do Estado em áreas estratégicas, defesa, óbvio, né? Indústria de defesa, não tem dúvida, né? E essas estatais podem inclusive ser um instrumento de promoção de outros setores privados, garantindo encomendas, garantindo previsibilidade das encomendas, por exemplo, a Petrobras para a indústria naval, que é algo que o governo está tentando retomar, né? E como disse o comandante numa intervenção anterior, o Brasil não pode ficar desprovido de tecnologia militar e desprovido de indústria capaz de produzir insumos militares num mundo altamente perigoso. Ora, quem é que imagina que isso pode ser deixado ao sabor da iniciativa privada? Não pode, não existe isso. Em lugar nenhum do mundo, entende? Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no auge do neoliberalismo isso foi concebível. Defesa, indústria para defesa, tudo isso é estratégico. E no mundo... Eu também não perco sono com isso, comandante. Há anos que eu vejo o Brasil desarmado intelectualmente e desarmado militarmente. Só que com o passar dos anos, a preocupação, eu nem gosto de pensar nisso, né? A preocupação está aumentando. O Brasil é imenso. O Brasil tem um território gigantesco, recursos naturais abundantes, minerais críticos, estratégicos. Estão de olho nisso. Nós vamos garantir a nossa defesa? Temos que garantir. O que significa isso? Não significa que o Brasil será capaz de ganhar uma guerra contra as superpotências. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um aparato militar suficiente para impor pesadíssimas perdas a qualquer país que atente contra a integridade territorial do Brasil. É isso. É isso que os militares têm que estar pensando, e devem estar pensando, imagino, né? É para isso que eles estão contratados, essa é a missão deles, né? E é por isso que o Brasil tem que respeitar e valorizar uma carreira militar que siga essa missão. Eu vejo muita gente que descontente com as Forças Armadas brasileiras, inclusive na esquerda, que não percebe o seguinte: geopoliticamente, não há condições de ser um país desarmado. Não há condições. Nunca houve, no meu entender. Veja o caso da Ucrânia. A Ucrânia foi criada em 1991 e grande parte do arsenal nuclear soviético estava na Ucrânia. A Ucrânia foi persuadida pelos aliados ocidentais e pela própria Rússia a abrir mão do seu poderio nuclear, em troca de uma garantia dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia, se não me falha a memória, de segurança da Ucrânia. Olha o que aconteceu.
Quem é que garantiu a segurança da Ucrânia? Ninguém, porque a Ucrânia não tinha condições de defender. Está tendo alguma condição graças ao investimento maciço dos Estados Unidos e da Europa. Mas perdeu já 25% do seu território e teve perdas humanas imensas, né? Então, o exemplo da Ucrânia é um exemplo que nós não podemos deixar de ver, né? Rui Barbosa, volto a citar o Rui Barbosa, dizia: o país que confia em tratados e garantias e não nos seus soldados não tem futuro. O país tem que ter condições militares. Nós não vamos agredir ninguém, né? A América do Sul é um terreno de paz e vai continuar sendo, se depender dos brasileiros. Mas nós não podemos ser ingênuos e, junto com os nossos vizinhos, temos que ter consciência de que o mundo é um mundo perigoso, né? Os Estados Unidos estão demonstrando constantemente que não aceitam o declínio da hegemonia deles. Estão dispostos a ir longe para deter esse declínio, como estamos vendo. Então, os olhos brasileiros têm que estar bem atentos, bem voltados, porque a gente tem uma tendência a dizer: aqui nada acontece conosco, né? Aqui não temos, vivemos numa região de paz, aqui não vai ter guerra, é outro planeta. O Brasil e a América do Sul são outro planeta, não somos outro planeta. Até que seria legal se a gente pudesse desembarcar do planeta, sair da América do Sul com a sua paz e viver num outro mundo, mas não é essa a possibilidade, claro, né? Então nós temos que saber disso. O Brasil, que não cabe no quintal de ninguém, como César Augusto gentilmente lembra, o Brasil tem que ter condições de defender-se independentemente. O comandante falou outro dia com muita razão: não é possibilidade de importar equipamentos, porque na hora do vamos ver, os fluxos de importação são paralisados pelos países que exportam ou por aliados dos países que exportam. Então nós temos que ter a nossa própria capacidade industrial tecnológica de produzir instrumentos de defesa do país.